Meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relato Ayahuasca. E hoje aqui com Kleber, de novo no Relato Ayahuasca. Ele vai contar um pouco mais das experiências dele, né? E hoje ele também está fazendo umas experiências com cogumelo, né? Experiências psicodélicas. Exatamente. Conta um pouco aí para nós como é que é essa experiência com os cogumelos. Então, eu fiz o 64 relato lá atrás, né? É. E naquela época eu estava conhecendo os cogumelos, já conhecia bastante a ayahuasca e eu passei a estudar bastante, né? O psicodélico, no caso da psilocibina, passei a cultivar, então passei a fazer uma imersão muito grande nesse lado e é uma medicina que eu confio, né? Eu uso em casa, uso sozinho, uso com meu filho perto, então é bem segura. Olha, meu. E como você teve esse interesse de cultivar? Porque tem toda uma complicação aí, né? Então, Tem que manter um lugar chatinho. úmido, É bem chatinho, mas complexo. assim, eu vi a necessidade por conta de... Quando eu comecei, eu tomei 1,5 gramas, né? A primeira vez, e achei que aquela dose foi muito razoável, né? E aí eu comprei 12 gramas para fazer alguns testes, né? E eu lembro que eu estava na casa de uma amiga nossa, a Jaque, né? Sim. E aí a gente tava fazendo um house lá, todo mundo usou, né? Um pouquinho. E eu falei, vou tomar 2 gramas, acho que vai ser muito forte. Cara, não deu nada. Eu fiquei inconformado, eu tomei mais uma, não deu nada. Eu falei, não é possível. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Sim. Aí, dali eu comecei a estudar, entender, né? O que era importante para poder preservar, para poder não perder, não oxidar, né? E aí eu soube que aquela medicina, na verdade, ela já não estava boa. Então, Lugares que dão curso, esse tipo de coisa? Tem, mas eu aprendi mesmo no meio mesmo, na vivência. Estudos existe até pós-graduação hoje que, no meu caso, eu sou psicólogo, né? Então, tem uma pós, aliás, já tinha mais de uma, né? Sim. E fala sobre psicodélicos. E nela, dos módulos fala sobre a psilocibina. Então, já tem bastante artigo, né? Coisa séria, estudos, Sim. né? Lá fora faz muita coisa a respeito disso. Não, a psilocibina lá nos Estados Unidos já era estudada na década de 50. Há muito tempo. Eles usavam muito para pessoas com câncer, esse tipo de coisa, né? Tanto a psilocibina como o ácido também, né? Sim. Ela ficou bem conhecida pela Maria Sabina, né? Sim, que deu um problemão para... Aí tem seu preço daí. Mas é isso, cara. Para mim, medicina é sagrada, a maneira com que a gente usa, né? Então, o pessoal usa muitas vezes como recreação, né? Sim. E eu não aprovo muito isso, mas cada um sabe o que está fazendo, né? Exatamente. Então, acho que o que difere o uso e toda essa recriminação é justamente a forma que você faz, né? Sim, a consagração e como... O foco naquilo que você quer, né? O objetivo de você estar consagrando. Por quê, né? Tem que ter um... Eu sempre falo, Gente, como é que chama? Propósito? Propósito. Tem que ter propósito. Se não tiver propósito, então... eu acho que além do propósito, tem o respeito de você saber o que ela vai fazer no seu corpo. Exatamente. Né? Porque assim, eu não vou falar de dose aqui, porque isso não é muito adequado e isso, na verdade, é uma coisa muito individual. Mas eu já tomei uma bem pra lá de dissociativa. Sim. Porque assim, eu tinha diversas strains, né? Que são os tipos, né? Então, eu ia vendendo, passando para algum amigo, que era uma quantidade muito pequena, então era mais para ajudar no custo, né? Sim. E aí o que sobrava eu falava, deixa aí, né? Vai ficar fraco, porque eu sei que vai ficando fraco. Sim. Então, tinha algumas que estavam com quase 1 ano. E aí eu juntei, tinha 6 ou 7 tipos, mas não foi por conta de juntar a variedade, foi pela quantidade. Sim. Né? E meu filho estava até aqui, eu tomei uma parte que já era muito alta, e aí passou 1 hora, eu falei para ele, tá tranquilo, se você quiser descer para brincar com seus amigos, pode deixar, eu vou tomar mais um tanto. Foi quase o dobro. Já aí quando aquele negócio bateu, eu fiquei desesperado, meu. Aí eu falei, eu preciso falar com meu filho, preciso pedir ajuda pro meu filho. Aí ele tava com problema nesse dia no celular e não tava recebendo chamada. Sim. Olha que desafio, cara. Foi pra aprender. Mas um ensinamento para mim é muito importante, né? Sim. Porque entender todos esses riscos que a medicina inclui, né? Porque a medicina em si, num local seguro,
ela não mata. Sim. Né? O que mata é a cabeça da pessoa. Exatamente, aonde te leva. Então, mas isso daí é uma coisa pessoal de cada um. Por isso tem que ter muito cuidado com qualquer medicina. Né? Exatamente. Desde a cannabis que está sendo legalizada hoje, então o pessoal acha que porque está sendo legalizado bem, mas ainda tem muita pressão. Né? Sim, pra caramba. Então, até ayahuasca, muitas pessoas acabam falando, poxa, você toma ayahuasca, aquele chá lá que fica alucinado. Eu falei, gente, não dá para explicar. Então, você quer saber, você vai lá. É só experimentando. O que eu posso dizer é que a minha história era uma, né? Eu já tomei mais de 30 tipos de crônicos que eu tenho. Sim. E depois que eu voltei à ayahuasca, nunca mais eu coloquei uma gota de remédio. Aí fala assim, a ayahuasca te curou? Cara, cura é uma coisa muito relativa. Tem remissão e tem aprender a controlar. Então, hoje, eu posso dizer que eu tenho mais resiliência. Eu posso dizer que eu consigo olhar de um outro ângulo, né? Sim. É isso que a medicina me trouxe. Então, conheço pessoas como minha mãe, teve curas físicas, mas são coisas particulares. As pessoas vão achando que é uma panaceia. Não é assim que vai se curar de tudo. E, na verdade, a cura depende muito da nossa transformação interior. Sim. É a atitude que a gente tem que vai fazer mudar. Não adianta fazer nada diferente na tua vida que nada vai mudar. Exatamente. Das consagrações num local que eu nunca tinha ido, foi a primeira vez, eu vi muito sentido, né? É como se a nossa cabeça fosse um quarto bagunçado sem luz. Sim. Aí você toma ayahuasca, seria naquele lugar que você precisa passar, tá iluminando, então você tá vendo aquela bagunça. Mas a ayahuasca não vai tirar de lá. É você que tira. É você que entendeu? decide. Então ela te dá ali a visão e decide. E aí é a parte mais difícil. Né? É a escolha que a gente tem que ter, né? Posso, tô falando, já que me curar, então você tem que tirar essa energia de dentro de você para ser você dessa transformação, né? Sim. E eu vejo hoje em dia, né, muito como a utilização da ayahuasca cada vez mais ela vem aumentando, né, assim, em termos de pessoas utilizando e grupos também que estão crescendo. Você começa a ver muitas pessoas que colocam a responsabilidade da vida delas em cima da ayahuasca. E, na verdade, cara, não é isso. Sim. A responsabilidade é sua. Não queira colocar em nada, né? A responsabilidade é só sua. A ayahuasca, eu falo que ela é o espelho da vida. Ela vai mostrar quem realmente você é. E eu falo que não cura nada porque eu já pessoas que tomaram a ayahuasca e não tiveram alguma, continuam do mesmo jeito, não conseguem perceber. Então você percebe que cada pessoa é diferente, uma visão diferente. Então é muito pessoal. É por isso que eu falo, a ayahuasca é para todo mundo, mas nem todo mundo é para ayahuasca. Né? É isso aí que as pessoas não entendem. Assim, ela tem uma perseguição por causa de casos que acontecem aí, mas tem muita imprudência e a gente nunca sabe toda a história. Sim. Né? Então tem coisas que são importantes saber e é legal quando você vai falar sobre alguma coisa você ter propriedade. Por isso que eu comecei, né, a me aprofundar, a estudar para saber o que eu estava fazendo, porque minha intenção, como psicólogo a gente não pode misturar as coisas, mas como terapeuta eu posso, e psicólogo pode ser terapeuta. Então, assim, dá para olhar esse campo de trabalho com a medicina, sabendo usar. Exatamente. Né? E dentro disso, dessa imersão, eu fui para o Aldeive. Fui para Pinuiá, fui para o Acre, conhecer, fiquei 10 dias lá numa vivência. Sim. Foi uma coisa muito rica, ver como eles tratam aquilo, como que é a cultura, né, dos povos indígenas. E, no caso, uma que eu tenho mais afinidade. Então, eu estava falando dessa amiga, né, que é farmacêutica. E ela explica melhor essa parte, né? A gente tem uma engrenagem, né? Que é o ego funcionando ali, né? Então, quando chega a força psicodélica, ela desengata essa engrenagem e a gente começa... Por que eu não estou conseguindo pensar dessa forma? E aí é onde a gente começa a ter essa transformação. Aí tem aquele estudo que diz que o lado esquerdo com o lado direito do cérebro passa a se conversar, né? Sim. Então, de um lado a razão, do outro a emoção... Aí você olha pro lado da razão e fala, o que é isso? Eu tô sentindo emoção? E aí a emoção fala, como assim? Eu tô
tô querendo ter razão. Exatamente. Então, e aí é onde vai fundindo. E conforme a dose, isso daí vai tornando a situação diferente. Sim, sim. E aí isso aí é a força psicodélica. E uma coisa que eu tava querendo saber sobre a tua experiência que você teve, que você acabou falando, mas não contou. Como é que foi aqui? A parte tensa da história. No pico, né? Que eu tava lá preocupado porque meu filho não atendia. Então, assim, dentro do ritual, né? Dentro do trabalho, né? Psicodélico, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que a gente fala que é o set e setting. Tudo que está por fora, né? E tudo que está por dentro. Sim. Se eu não estiver me sentindo bem, eu tenho que ter cuidado porque pode refletir aquilo, vai crescer muito mais, né? Vai potencializar. Então tem que ter cuidado. E tudo que está em volta. Você não pode ter um ambiente que não te deixe seguro. Você tem que estar extremamente seguro, né? Protegido de, sei lá, não pode andar com coisas de ponta. Às vezes você cai, tropeça, né? Então pode acontecer isso. Então, dentro disso, eu falhei quando eu comecei a ligar pro meu filho e ele não atender, né? Sim. E aí eu comecei assim, né? Que pai que eu sou, né? Como é que eu posso fazer um negócio desse? Tudo bem, meu filho é um adolescente já, né? Ele já vai fazer 16 anos, não é uma criancinha também. Mas assim, cara, eu me senti assim um lixo. Eu falei, caramba, aquele negócio foi subindo. Eu falei, meu... E aí eu fui ficando ansioso, assim, coisa que eu controlo bem, né? E respiração não adiantava. Eu falei, que inferno. Aqui, o tempo, cara, muda. A dimensão de tempo muda. Então, assim, 1 minuto parece um absurdo. Depois eu fui olhar... Né? Cara, eu achei que eu tinha demorado meia hora pra ligar e pra mandar uma mensagem. O espaço foi de 5 minutos. É uma eternidade. Aí, quando eu dei uma desencanada, aí sim passou 1 hora. Só que o som tava parando, né? Então, tipo, aquilo ali começou a bugar minha mente. Era muita coisa, porque a gente tem que estar preparado. E eu não me preparei corretamente, né? Sim. Eu fui, sei lá, eu acho que confiante demais. Isso não pode acontecer. Então, a playlist parou. A playlist é fundamental para lidar, porque se a gente ficar no silêncio, a força sobe absurdamente. É muito difícil, né? Ainda mais nessa dose, assim, que ela é dissociativa mesmo, né? Sim. Com 2G, a gente já olha as coisas assim, tridimensional, 3G. Sim. Então, lá onde eu tava, cara, 50G. Eu até olho numa força alta, assim, eu consigo mexer na playlist, celular, tudo, apesar de ficar... Não é fácil, né? Sim. E aí eu falei, caramba, eu não tô conseguindo. Eu falei, vou largar esse negócio que eu já tô ficando irritado. Quanto mais nervoso, mais preocupação. Sim. Aí eu sinto frio, muito frio, costumo sentir muito frio. Então eu tava com aquelas meias pra aquecer bem grossa de lã, calça de moletom, camisa, manga comprida, blusa. Aí começou a dar calor, porque também depois que do frio, aí eu começo o corpo a esquentar. Mas isso aí é sempre depois das 3 horas de sofrimento. Aí eu fui tirando a roupa, falando, o que eu vou fazer, meu Deus do céu? Eu preciso fazer alguma coisa. Tomo banho, me molho, exato, eu falei, meu... Eu vou entrar na água. Só que aí tem um lance muito... é muito bizarro, cara. Pitoresco. Eu tirei a blusa, fiquei sem camiseta, só de moletom, tirei a meia. Aí eu falei, e agora? Eu vou entrar nesse banho gelado? Não, primeiro eu vou molhar a cabeça. Ai, meu Deus, esse negócio vai ser difícil, pensando, né? Mas eu vou ficar lá. Aí eu falo assim, não, mas e se eu estiver passando mal e alguém chegar... E eu tô pelado aqui no banheiro. Não, primeiro eu tava de calça. Eu falei, eu vou estar de calça, calça molhada. Putz, vai ser horrível. Vou tirar a calça. Não, mas se eu tirar a calça, aí eu vou ficar pelado. Aí, putz, que constrangimento. Já não basta a vergonha. Aqui, Chega o SAMU, imagina. Exatamente. Falei, não, cara, isso não pode acontecer. E eu naquela, não vai, andando pela casa igual um doido assim. A força não vai passar, meu. A força não passa. E não adianta querer brigar. Não tem o que faça baixar. Nessa daí... Meu filho chegou. O que foi? Aí eu falei, onde você tava? Ele, não, meu celular tá sem sinal. Eu falei, porque eu tentei te ligar. Ele falou, poxa, tá ruim. Aí ele, o que foi? Que ele sabia que eu tinha tomado, né? Sim. Na hora que ele desceu, eu tinha dobrado a dose, que já tinha passado 1 hora. Sim. Aí eu falei, acho que não vai subir. E uma coisa que eu percebi que às vezes pra mim tava demorando mais de 1 hora. Né? E o normal, com 15 minutos, eu já começo a saber se a força vai vir forte ou não. E ele falou assim, você tá tendo bad ou teve bad? Aí eu falei assim, não, é quase isso, né? Tava chegando. Acho que o bad ficou longe, nem sei onde que tá esse negócio, mas tudo bem. Aí eu expliquei pra ele, né, que eu tava ansioso e tal, mas olha só, o fato mais interessante disso
é como o setting muda tudo. Então, Sim. O fato de entrar uma outra pessoa, aquilo ali já foi mais acolhedor, foi mais tranquilizante. Então, a força não baixou. Sim. A força continuou, só que eu experimentei ela de uma outra forma. Então, aí eu conversei com meu filho e aí a gente ficou no quarto onde eu tinha preparado e Sim. tal, tava tudo certinho. Aí expliquei para ele, eu falei, eu preciso que você me ajude aí a arrumar a playlist. Aí tudo bem, desbloqueou lá. Aí ele arrumou e aí tudo seguiu até madrugada. Eu falei assim, agora você vai ter que ficar comigo aqui, né? Porque foi muito alto, não sei o que vai acontecer. Então a gente vai dormir aqui, já era de madrugada, ele tinha que sair 5h30 da manhã, coitado, acabou pagando o pato, né? Foi pra escola cansado no outro dia e aí eu fui dormir. Aí eu falei, tá vendo? Quem manda ter um pai louco? Cara, mas aí tem outra coisa muito interessante. Eu já falei, mas eu falo novamente, eu sou psicólogo e isso daí é um conselho que eu dou pra todas as pessoas. Não tem como você achar que você vai afastar seu filho de todos os maus. Então esse negócio de esconder pornografia, droga, não é o melhor caminho. O melhor caminho é mostrar. Então eu sempre falei pra ele, eu falo não que ele tenha vontade, não desafiando e nem incentivando, Sim. mas eu acho que o preconceito tá justamente em não falar. Aí eu falo pra ele, olha, o dia que você for usar droga, me chamem. Então assim, não é incentivo, não é apologia, não é nada. Eu acho que a gente tem que ser próximo. Sim. Né? Porque todo mundo já foi adolescente, já teve curiosidade, sabe como é. Então, quando a coisa não tem essa curiosidade, ela passa a ser vista diferente. Então, meu filho, eu já educo ele para ele perceber que droga é a maneira que a gente vê ou usa a substância. Sim. Né? Isso é uma coisa muito importante. Então, eu tento trazer ele para perto dessa forma. Né? Então, quando ele me vê usando, assim, quando a gente fala, para quem não conhece, Sim. dá uma impressão assim negativa. Muito... tipo, o cara tá se drogando na frente do filho. Eu acho que isso é uma visão muito errada, né? É um tabu muito errado, porque as pessoas fumam pra caramba, bebem até cair, Exatamente. Vomitam, passam mal, uma coisa que faz extremamente mal, e isso daí tá liberado, né? Você pode ir no mercado natural, e comprar, né? Qualquer natural, entendeu? Porque uma das coisas que eu vejo muito assim, principalmente em casa, a Ana com a filha dela, a Marina, é que o primeiro laço que os pais devem ter com os filhos é uma relação de confiança, onde o filho se sinta confiante de compartilhar as coisas dele com o pai. A partir do momento que isso ocorre, é muito mais fácil. E precisa de muita maturidade nossa como pais. Com certeza. Entendeu? Para entender isso daí. E eu acho que hoje um dos maiores problemas que a gente tem é esse conflito, né? De pai e filho. Onde tem que saber equilibrar esse ponto, né? Para o filho ter a confiança no pai, de tá contando as coisas que ele tem dificuldade muitas vezes na vida. Então, eu acho que o mais importante é ter esse ponto e ter essa abertura, né? E você realmente falar, porque você querendo ou não, vai experimentar. Não tem como. É uma experiência que cada um vai ter um dia. Mas se for ter com responsabilidade é melhor ainda, né? Então, eu me lembro assim que o meu pai ele tinha uma aversão muito grande assim a drogas, esse tipo de coisa. Então ele fala, se eu encontrar vocês usando maconha, cocaína, não sei o que, eu vou matar vocês. Então a gente sempre foi na base do medo, né? Não foi explicado o que era isso, tal. Mas uma coisa eu sabia, assim, eu via que cocaína dava muito problema, assim, com os amigos. Eu experimentei a cannabis, então tive um momento. Bebida alcoólica eu fui utilizar bem mais tarde, assim. Eu fui utilizar quando eu tinha, sei lá, uns 20 e poucos anos, assim, né? Que eu fui começar a beber alguma coisa. Mas eu tinha essa noção de responsabilidade ali, né? Tanto é que, assim, quando minha mãe perguntou se eu usava alguma coisa, eu falei pra ela, não, eu uso, mas isso daí não me atrapalha em nada, né? Porque não era uma coisa que eu usava semanalmente, entendeu? Era muito esporadicamente. Bem recreativo. Exatamente. Então, você saber separar... E vai muito da educação, assim, né? Meu pai era desse jeito, só que minha mãe era de outra maneira, né? Então era muito mais de você conversar e dialogar. Mas depois que eu entrei na parte de usar esses enteógenos, né? Para essa busca interior, porque na verdade eu fui nesse intuito, não foi no intuito de experimentar como
uma recreação. Tanto é que eu experimentei cogumelo, mas sem querer experimentar, entendeu? Eu tomei sem saber que estava tomando. Tomei em Trindade, eles bateram com vinho. Nossa. E leite condensado. E aí você achou que tava tomando uma... E aí eu achei que eu tava tomando uma batida... Só que foi diferentona. E eu não tava tomando... Nessa época, pra você ver, eu nem bebia bebida alcoólica, nada. E aí eu fiquei meio em pânico, assim, né? Mas, graças a Deus, não teve nenhuma loucura. Aí teve uma vez que eu tomei um chá na Ilha do Mel. Eu falei, não, vou te dar um chazinho que você vai melhorar. Tomei o chazinho, fui parar no meio do mangue. Nossa. Então, eu sempre tive um distanciamento de psicodélicos. Mas aí, quando eu estava mais maduro, né, mais de 10 anos atrás, que eu fui experimentar, eu já sabia o que eu queria. Porque a experiência eu tive sem tomar nada. Então eu falei, não, eu quero saber o que está acontecendo comigo. O que está acontecendo com a minha mente. Será que eu estou ficando louco? Porque eu estou vendo uma sombra que eu acho que não é minha, mas na verdade era minha. Porque é extremamente importante ter conhecimento. A perceber, né, dessa visão que eu tive, que aquilo fazia parte de mim. E existia um bloqueio que eu coloquei e o que aconteceu naquele dia é que esse bloqueio... É como se fosse um véu mesmo, né? Onde você consegue realmente se enxergar do jeito que você é. Então, por isso que eu acho que tem um perigo muito grande nisso, né? De tomar cogumelo, porque se a pessoa não tiver preparada... E não é só isso, né? Tem que ter uma anamnese, tem que conhecer, porque tem alguns transtornos, né? Que são... Como, por exemplo... Bipolaridade. E da classe mais que trazem da esquizofrenia, né? Sim. Os transtornos, assim, mais psicóticos, eles não podem ser associados, assim, com essa medicina, porque essa pessoa já tem uma grande desregulação química no corpo, né? Sim. E isso daí não é legal, mas aí tem que estudar caso a caso, né? Então, por isso que não dá pra sair, não é uma coisa que dá pra sair usando assim abertamente de qualquer forma. Sim. O álcool também tem isso, tá? Tem. Muitas pessoas não falam, mas tem também. Tem. Então, assim, e ainda assim, Gleiber, falando de álcool, eu nunca fui uma pessoa de beber, né? Sim. Eu bebia muito pouco. E hoje, com as medicinas, eu bebo menos ainda. Sim. E aí, cara, é muito curioso, porque você começa a ver que ridículo, né? Uma pessoa bêbada. Cara, é totalmente diferente de psicodélico. Eu falo, você já bebeu então? Altera a consciência, mas não tem nada a ver com álcool, tá? Que as pessoas já acreditam. Cara, não tem nada a ver. Tanto que meu filho, às vezes, eu falo, como é que eu tô? Você tá, tipo, normal. Agora, se eu beber álcool, com certeza alguma coisa não vai ficar normal. Não, vai ficar muito mais claro, né? Então, assim, funciona de formas diferentes. Claro, tem pessoas que ficam mais eufóricas, né? Eu fico mais mole, assim, letárgico, até pegar. Mas o álcool, ele tem esse risco, assim, e, na verdade... Ele perdeu essa... dessensibilizado, né? Ele perdeu toda essa questão, assim, então é natural. Na verdade, você é uma pessoa estranha ou fora de um grupo se você nunca bebe, né? Você vê Exatamente. É igual como eu estava falando pro teu filho, né? Muitas vezes, assim, você nasce numa família onde todo mundo gosta de futebol. Todo domingo tá lá o futebol na TV. Aí chega uma hora que você também vai ficar assistindo o jogo. E pode ser que você se interesse por aquilo. Então, muitas vezes, alguns gostos que a gente tem na nossa vida é devido a alguma indução que a gente teve. É a mesma coisa a bebida. Então, eu percebi muito que muitas vezes, como eu não bebia quando eu era adolescente, assim, ou adolescente, assim, 20 e poucos anos, então eu ia para algumas festas onde pessoas falavam assim, você não tá bebendo? Eu falava, não tô bebendo. E era tão chato que muitas vezes eu falava, não, eu tenho um problema de fígado, então por isso que eu não posso beber. Porque as pessoas, é como... Para você fazer parte de um grupo, você também precisa estar utilizando aquilo, entendeu? Então, acho que tem muito essa necessidade de pertencimento. E o que é mais incrível, assim, nesses enteógenos, no cogumelo, na ayahuasca, é que um dos parâmetros que dá para você é que você começa a perceber aquilo que você gosta e que você não gosta. E você não se importa tanto com o que o outro está pensando de você ou não. É óbvio que ainda a gente tem várias conexões mentais onde a gente sente um pouco dessa necessidade, mas em termos você começa a questionar várias coisas
que você tem na vida, né? Ah, por que eu faço isso? Entendeu? Aí fala, puta, eu faço porque meu avô fazia isso direto, não sei o quê. Olha, mas eu gosto disso? Porra, não gosto. Eu vou te contar uma coisa. Eu acho que eu não falei da outra vez, meu pai. Ele era muito viciado. Em álcool. E assim, só que eu nunca aprovei aquilo. Então eu saí de casa cedo por conta de discussões com meu pai. Eu fui me entender com ele meses antes dele morrer. E ele não tava assim, eu não achava, não sabia, não imaginava o que ia acontecer, né? Sim. E aí ele faleceu. Eu me tornei psicólogo depois, eu entendi que ele também tinha um problema de depressão, que aí eu fui ouvindo coisas que você vê como a ignorância traz muito problema, né? Então, tinha chance de ter melhorado esse quadro, mas eu acredito que cada um tem sua missão, é responsável pelo que pode, né? Eu fiz o que eu podia naquela época com o que eu sabia. Né? Hoje seria uma outra coisa, mas serve de experiência para mim, né? Para mim tratar para frente dentro da minha profissão, né? E agora, falando sobre essa parte da gente saber ou ter essa força, tudo que a gente tem de luz, a gente tem de sombra. Exatamente. Né? E muitas vezes a gente admira as pessoas acreditando que você quer ser, idealiza, fala, nossa, eu quero, né? Eu vou me espelhar nessa pessoa. Só que você esquece que a pessoa não é perfeita, né? E aí você acaba... Então, quando você vê um defeito, você se decepciona. Mas qual o problema? Todo mundo é ali. Você ficou romantizando. A culpa é sua. Exatamente. Né? Você que escolheu aquilo. Então, tem que tomar cuidado. Aí, falando sobre energias, quando a gente está na força do psicodélico, mas eu vou falar de mim, o lance da música, ele é importante. Eu consagrei lá, né, o cogumelo. Na metade do pico, assim, eu chamei meu filho para ficar comigo na sala, né? Para ficar conversando. E aí, a gente trocando uma ideia lá. Não, ele comentou comigo, você já fez aquele teste com uma playlist diferente, tipo eletrônica? Aí eu falei, não, mas a gente pode fazer um teste agora, né? Sim. Aí eu coloquei um trance, ele chama I Wish, é do Infect Mushroom. Bem curioso, né? Na verdade, eu gostava muito desse trance quando eu era novo, e é uma música bem psicodélica de rave, né? Sim. Aí eu falei pra ele, como eu tava numa força muito alta, eu consegui entrar rápido na energia, né? Sim. Aí eu falei, então tá bom, deixa tocando. É bizarro a força que você percebe, tipo, não é ruim. É que nem droga. Todo mundo fala que não é... Você não usa porque é ruim. É bom, só que tem consequência, tem a parte ruim. Então, você entra naquilo, tipo... É diferente. Só que cogumelo, ele é muito mais suscetível à admiração, a ver cores e tal. Então, tipo, quando eu fechei o olho, cara, que eu entrei naquela energia, eu só conseguia ver cenário de guerra. Sabe, tipo assim, lugares onde bateu bomba e ficou aquele buraco, sabe? Prédios quebrados. E conforme a música vinha, aquelas pauladas, pá, 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 pum. O cogumelo, eu acho que eu ainda não consegui fazer exatamente esse teste com a ayahuasca, como você falou que tentou lá um dia na cerimônia de ayahuasca tomar cogumelo, mas ainda não fiz a playlist que eu uso no cogumelo com a ayahuasca. Mas ainda dá para saber. Só que o cogumelo, eu sempre explico para quem tá começando, né? Ou para como a pessoa utilizar a força, né? Que ele cria vida. Então, às vezes você ouve uma música ali que a gente chama de música medicina, né? Ela é um reza. Alguém colocou uma energia, uma intenção. É como se você tivesse uma semente seca e o cogumelo fosse a água, né? Você coloca aquela semente em você, que é o solo fértil. E aí você tá adubando ela e regando, então aquela semente ela começa a florescer muito rápido. Né? Então aquilo ali é como se você colocasse vida, realidade naquela música. Você começa a imaginar a verdade, tipo, o sentimento que a pessoa coloca naquilo. Então essas músicas ruins assim, né? O que pra mim não foi bom, essa energia. E aí a reflexão depois, que eu falei pra ele, né? Tudo bem, acabou, volta que tava. Foi um pouco difícil para mim sair daquela energia. Aí, conversando com ele, ele falou, mas né, como que é isso? Como que é a força? Aí eu expliquei que a gente tem tanto luz quanto trevas dentro da gente. E o maior erro tá, é a gente negar que a gente tem um lado ruim. Né? Porque a gente tem que reconhecer isso. Exatamente. E a gente tem que saber cuidar dele. Né? Porque ele também tá ali para nos defender. Então aí eu falei... Faz parte... Faz parte, né? Isso daí é coisa da natureza. E aí eu falei pra ele que o problema maior não tá em você ouvir a música. Não é que você não pode ouvir. Isso é a mesma coisa quando você fala, poxa, você faz luta, artes marciais pra quê? Pra aprender a se defender, não é pra brigar. Quem sabe lutar não precisa brigar. Mas se precisar se defender,
Você tem meios de se defender. Você não precisa atacar ninguém. Quantas vezes você não tem um problema, algumas pessoas não gostam da polícia, mas em determinada situação você está ali num momento vulnerável, chega a polícia para te defender e, né, você vai ser grato, porque o cara tá ali para tirar sua vida. Sim. Você tá querendo se livrar daquilo. Chega a polícia, o que acontece? Na força, o cara pode matar o bandido. Sim. E aí você vai dizer, aquela força, ela foi necessária naquele momento para salvar a sua vida? Sim. Algumas visões, né, vão dizer que ninguém deve mexer nesse equilíbrio da vida. E tudo bem, eu respeito, né? Eu acredito que tá certo. Mas eu acredito que em determinados momentos a gente tem que defender aquilo que a gente acha bom. Porque se o bem se cala, o mal prevalece. Sim. Então aí eu digo, aquele ato foi violento, mas ele foi necessário? O que você preferia? Então que não fosse você, que fosse seu filho com a arma na cabeça. Você ia falar, não, atira pra... Né? Deixa ele atirar e não mata o bandido não, porque talvez ele não vai matar seu filho. Não, você vai defender ao máximo. Entendeu? Então é sobre isso que a gente está falando. Então conhecer e saber a hora que você tem que usar é importante. Sim. Então não quer dizer que você não possa conhecer. Sim. Pelo contrário, você tem que conhecer e saber domar aquilo. Isso é importante. Então... Falando da força da ayahuasca, né? Relato ayahuasca, que agora já veio um relato... Não, porque na verdade o relato ayahuasca é uma desculpa para falar sobre expansão de consciência, porque a ayahuasca ela te leva nesse patamar, né? É uma das mais difundidas aqui, né, na nossa cultura. Exatamente, mas não quer dizer que a experiência do cogumelo não seja válida. Pelo contrário, todas são, né? Até... Sim. O ácido em si. Eu nunca experimentei e tenho vontade de experimentar. Um dia a gente chega lá, não esquece de me chamar, né? Bom, o cogumelo, ele tem diferença assim no cultivo de ter uma força diferenciada, armazenamento e tudo mais, como eu falei da minha experiência que não funcionou, e aí por isso eu passei a cultivar, estudar. Então, assim, o que pode acontecer é de uma forma de cultivo ser diferente da outra, mas ele faz a alquimia sozinho, né? A ayahuasca não, ela depende de 2 componentes. Sim. Né? A folha da chacrona, DMT, e a imal, né? Que é o inibidor de mal que está no cipó. Ou seja, se tiver muito cipó, se o cipó for muito forte, sua mal vai baixar demais e é onde a coisa pode ficar mais descontrolada. E se você tomar um monte de chacrona também, não vai acontecer nada. A chacrona deixa você só relaxado, né? Não, a chacrona ela tem o DMT, só que é assim... A chacrona que tem o DMT? Isso, a chacrona tem o DMT. Acho que tá confundindo o CDB e THC, que é da cannabis. Não, é que tem um cipó e a folha. Isso, o cipó, ele é o que tem o inibidor de mal. Rapaz, se eu estiver enganado... Ah, é? É. Eu só sei que tem uma folha que se você tomar sozinha, ela é como se fosse um calmante. Tem várias, mas o que acontece é que tem que ter cuidado com isso, né? Nessa mistura. Então, algumas vezes a mistura é feita de uma forma, é feita de outra. Não tem uma fórmula assim que... a maioria não tem essa fórmula de sempre seguir. Alguns feitores têm, mas é uma coisa natural, né? Então, você mistura 2 substâncias ali e aí pode ser, por isso tem que ter prudência na hora de tomar, né? Quem está servindo tem que conhecer a medicina. Sim, por isso que na hora que você está fazendo um preparo, tudo, as pessoas que estão lá tem toda uma ritualística, né? Principalmente nas aldeias ali, na hora de tá fazendo. Até mesmo aqui, né? Que tem algumas casas aqui que produzem a própria ayahuasca e tal, né? Sim. Tem bastante feitio de daime, que eles são muito criteriosos com isso, né? Eles pesam, façam, né, com bastante rigor para que saia tudo sempre na mesma dose. Porque eu já tomei 30 ml de uma 3x1, que é uma graduação básica que a gente fala, e tomei 50 ml que não deu efeito. Só que esses 30 foi o meu primeiro mini surto, assim, da ayahuasca. Sim. A ayahuasca, ela, às vezes, ela age dessa forma, assim, que inesperadamente ela pode te levar num lugar que é muito difícil de se esperar, né? De se prever. Sim. O cogumelo não aconteceu, né? Ainda bem, por isso eu confio mais nessa medicina, na questão de estar sozinho, né? Sim. Mas, por outro lado, o cogumelo ainda está no limbo, né? Da questão jurídica de usar, não pode fazer e tudo mais. A ayahuasca já tem sua liberação, no contexto religioso pode, né? Agora, só o DMT, por exemplo, ele funciona para mim, porque o efeito da ayahuasca tá dentro do DMT. Sim. É o que dá o brilho da coisa, né? Sim.
Mas eu acho que tudo que é fumado, como eu falei que já tentei cannabis, não funcionou. Vou ter que comer o tal do brisadeiro, cookie, alguma coisa, manteiga. Mas eu sei que eu não sou uma pessoa que não sente efeitos do DMT, mas eu já tentei fumar, né, o DMT de forma com... chama changa, né? Uma mistura que faz com o DMT de cristal. Ah, é? Não funciona também. E é muito curioso isso, porque eu falei, não é possível, cara. Eu chamei meu irmão que fumava, ele deu 2 tragos. O sapo é... Então, ele deu 2 tragos e falou, cara, isso aqui é muito forte, sobe muito rápido. Então, do sapo, ele Como tem é que chama? 5-mel DMT, do Bufos. Bufos. Né? E ele tem no Mamawilca também, que o Mamawilca parece aquele pozinho do rapé, só que ele é diferente. Eu fui na cerimônia do Zek, que inclusive eu conheci através do relato ayahuasca, né? Sim, o Zek. Então, fui numa experiência de Wachuma com ele. Também passei por várias coisas, né? Acho que nessa época não tinha passado, né? Eu sou estudante do psicodélico. Nessa experiência do Wachuma eu não senti praticamente a força nenhuma. Sim. Mas quando ele soprou uma Mamawilca, rapaz... Ele é diferente do rapé, né? Porque o rapé a gente segura e a pessoa sopra. O Mamawilca, conforme ele sopra, você respira. Vai pro pulmão. E ele falou que são... Entra na corrente, são 3 ou 4 sopros o limite, né? Que ele fala que é pra chegar num estado, sei lá o que é. Rapaz, mas ninguém aguentou o segundo. E ele fala sempre, segura o baldinho, porque quando a limpeza vem, ela vem espontânea. E é muito rápido. Na hora que o negócio vem, o negócio é louco. Ele faz com o Wachuma. Ele faz o Wachuma no final do ritual. Aí ele faz, que seria uma roda de rapé, né? Só que ele faz com Mamawilca. E aí ele sopra em quem quer, né? E é uma experiência muito forte. Porque ele tem essa substância que tem no Bufos, né? Entendi. Entendeu? Só que não tem o mesmo risco que tem o Bufos, é diferente, né? Então, porque o Bufos tem um risco maior? Tem um risco maior, cara. O Bufos, ele é perigoso. Se você não souber usar e tal, tem riscos, né? Tem riscos maiores. Eu não sabia disso, não. É que nem... Tem algumas coisas, por exemplo, cogumelo, as pessoas têm que saber que existem vários tipos, né? Aquele conhecido que todo mundo vê, o vermelhinho com as bolinhas brancas. Ele é o mais forte, né? Então, forte é uma maneira, né? Não dá pra falar forte ou fraco, mas ele é considerado alucinógeno. O outro não, tá? Então, ele também é perigoso porque você tem que saber desidratar, porque ele tem uma substância tóxica. Então, nos medievais, pra você ter uma ideia, eles davam pro cavalo, o cavalo urinava para poder filtrar essa substância, os caras tomavam a urina do cavalo. Sério? Sério. Eita, piroga. Os caras faziam isso daí nessa época, tinha uma parada dessa. Mas enfim, não é de amanita que eu tô falando, tá? Eu tô falando de cogumelo Psilocybe cubensis, né? Então... Que é o do Mario Brothers, né? Não, do Mario Bros. É o vermelhinho lá do chapéuzinho. Vermelho. Esse que você tá falando? Esse é o amanita. O que eu falo, ele tem chapéu marrom, tem chapéu branco, que é o albino. Então tem vários. Tem um que eu tenho aí que ele parece um coralzinho, né? E ele não tem chapéu. Sim. Ele é mais forte. Então a gente não entende muito bem, mas ele assim, ele demora mais para crescer, ele só sai uma vez, ele rende menos, então é relativo. Só que a gente fala de cogumelo, a gente lembra muito da psilocibina, né? Mas cogumelo não tem só psilocibina, ele tem muitas outras substâncias. Sim, depende de cada... Alguns... A base é isso, né? Mas alguns vão ter algumas coisas diferenciadas, né? Sim. Então não dá para considerar como um conjunto só. Porque se tiver alguma toxina, alguém come assim, pode ser... Então, não, aí tem que conhecer, né? Porque tem o comer os morreus, que você come uma vez só. Todos verdade. São comestíveis, comeu, morreu. Então tem que ter cuidado, cara. Esse negócio também de falar que sai lá no esterco da vaca. É muito... A maioria, acho que 99% é esse aí. Só que assim, cara, é esterco, né, meu? Tem um monte de coisa lá, mas eu fervi e tal, então vai na fé, né? Então, você nem sabe se é exatamente, né? Mas normalmente são desses daí, da mesma espécie do Psilocybe cubensis. Você tá de brincadeira, sério? Esse aí. Que o pessoal faz um chazinho lá e tem muita bactéria ali, né? Acho que não vale a pena, né? Mas tem que saber identificar, porque a maioria não dá pra falar no geral, mas a grande maioria que nasce do esterco é isso aí. Você tá brincando? Sério mesmo.
Ah, então... E como é que faz esse processo de limpeza nele? Olha, eu não mexo com essa parte do esterco, né? O que a gente pega... Esse que vem do esterco aí eu não aconselho. Você tá na merda, pronto, é melhor nem mexer. Não é tão difícil assim de pegar um de laboratório, porque esse que a gente tem, ele é engraçado, né? Todo mundo fala, mas dá na bosta da vaca, por que tem que ter todo esse cuidado? Porque o que tá em casa, cara, é que nem rato de laboratório. Ele não tem aquele contato. Então, se você deixar ele no ambiente aberto, ele não vai para frente. É diferente, cara. Sim. Então, não adianta. Não dá para trazer o selvagem para dentro de casa. Não é tão fácil. Então, é um processo, né, que as pessoas fazem para poder chegar Isso, tem que deixar um ambiente úmido, tem que ter uma temperatura certa, não pode ter muitas vezes... não pode variar. E depois, para poder desidratar também tem umas regras. Você pode comer ele fresco também, né? A regra é mais ou menos 10:1. Cada 10 gramas de fresco vai dar 1 grama seca, ou até menos, na verdade. Mas para dimensionar, quando a gente fala 1 grama, é seco. Sim. Se você comer esse 10 gramas, vai falar, nossa, 10 gramas. Mas se ele tiver fresco, 10 gramas é no máximo... um pouco mais de estourando 2, assim, né? Porque ele tá fresco, não teve a oxidação do oxigênio quando tá desidratando e tudo mais. Mas é isso aí, entendeu? Nossa, eu não tinha ideia que você podia comer ele... E eu comi já também. Já comeu? Mas deve ser meio ruimzinho assim. Cara, é curioso, porque quando ele tem bastante dessa substância, por isso que a gente fala que é o cogumelo mágico azul. Eu tenho umas fotos, depois eu te mostro. Tem um que eu uso que é o Magic Popcorn. Ele é bem conhecido. Ele é parecido com o Enigma também, que é bem famoso. E aí ele sai umas trufinhas assim. E aí eu falei, cara, eu vou fazer um negócio diferente, né? Tá em casa, é meu. Vou cozinhar. Né? Eu catei água quente, mas quando eu comecei a cortar, que ele tava fresco, né? Cara, corta. Aí depois de um tempo, pouco tempo, assim, minutos assim, ele já azula. E aquilo ali é onde está a substância... Tóxica? Não é tóxica, é a substância psicodélica. É a psilocibina. Porque quando não tem azul, não tem força. Então, se você cortou e ele ficou azul, fresco, é porque tá bom. Cara, aí você jogou... Mano, a água ficou um azul lindo, assim, você não tem noção. Foi muito legal. E aí eu coloquei lá na água e tomei depois, assim, a força veio normal. Mas eu fiz teste, né? Eu coloquei, sei lá, acho que 1 ou 2... Não... umas 10 ou 20 gramas dele, uma quantidade assim, fresco, né? Que daria equivalente a uma dose não muito alta dele fresco, dele seco, né? Então foi para fazer um teste, assim, é bonito que fica, assim, uma coisa legal. Mas hoje em dia, tem muita página que é derrubada. Eu mesmo, meu perfil no Instagram quase foi bloqueado e derrubado por conta de postar fotos e marcar hashtag, né? Com o nome do cogumelo. E aí, eles me bloquearam as 2 contas, minha conta profissional e a pessoal que eu marquei e aceitei. Então as 2, por conta disso, eles fizeram, o castigo foi ficar sem fazer live por 1 ano, mas eu não perdi a conta. Mas eu achei um absurdo, assim, né? Porque sei lá qual foi o critério deles, né? É que também depende muito, eles podem estar usando o critério de fora, né? Lá nos Estados Unidos ainda existe uma proibição, então quando você coloca o nome científico deles, bate com o nome de lá e aí... Pois é, cara, sabe que a cannabis hoje tá na fase aí de aceitação e tudo mais, e mesmo assim as cooperativas são derrubadas. É mesmo? Sim, nosso amigo Davi lá teve vários problemas por conta disso. Eu não sabia disso. Teve problema, mesmo sendo tudo legalizado certinho, os caras não permitem você divulgar. Você acredita? Tipo, com no todos Instagram, os estudos, esse tipo de coisa? Não, com todos os estudos que tem. Falando em Instagram, você vai deixar meu Instagram lá, né? Pra quem quiser seguir. Sim, claro. Vou deixar lá no final, mas isso aí força psicodélica é uma coisa... Não, a força psicodélica cada vez mais ela vem crescendo, porque se você for ver hoje... O tempo que a gente está vivendo, esse momento das nossas vidas, eu acho que nós somos privilegiados, né, de estar vivendo esse momento de tanta mudança na nossa sociedade, onde tudo está florescendo. As pessoas estão mostrando quem realmente são, o sistema está mostrando quem realmente é. O pessoal não aguenta mais a repressão. Exatamente. Então, tá chegando num ponto onde o ser humano ele tá entrando num burnout. Então, imagina que eu estava lendo há um tempo atrás
Até fiz falando sobre psicodélicos, esse tipo de coisa, como está acontecendo no mundo hoje. Então imagine que hoje aumentou em mais de 400% da pandemia para cá o número de pessoas que saem de licença de trabalho por algum problema psicológico. Uhum. Entendeu? Sim. Então imagine que é um dado muito alto, mais de 400% é uma coisa fora do comum. E eu ainda trabalho, no meu trabalho, eu atendo algumas pessoas e atendo até um que é um executivo de um plano de saúde. Então, o que ele fala é que, assim, da pandemia em diante, esse número de pessoas que está tendo problemas psicológicos, depressão, ansiedade, burnout, está muito grave. Está num estado tão exorbitante, assim, tipo, o que era 4% antes da pandemia, agora está em 48%. Entendeu? Então é um número muito alto assim, de pessoas dentro do trabalho que tem problemas psicológicos. Porque, assim. cara, parece bom, mas você traz o trabalho para dentro de casa, você Sim. ao mesmo tempo... Todo mundo fala que trabalha mais. É bom você estar dentro de casa, Sim. mas tem que tomar cuidado com o que você está fazendo, porque você começa a olhar para sua casa, você não difere mais a sua casa do trabalho. E as pessoas estão tão surtadas que, imagina, hoje em dia a gente vive... uma das discussões é de diminuir, né, do trabalho 6x1, né? Sim. E as pessoas ainda não entenderam o quanto isso é importante nas nossas vidas. Porque o que acontece é que as pessoas, elas colocam em primeiro lugar na vida o trabalho e o dinheiro. Olha, eu não vou dizer que eu coloquei o trabalho e o dinheiro, mas eu tive muita necessidade. Dentro dessa necessidade, eu trabalhei absurdamente por muitos anos sem tirar férias. Como autônomo e depois como supervisor em call center, que aquilo ali é o pior lugar para se surtar, o que mais tem. E aí eu fiquei internado por uma situação que eu tive na vida e eu achava que foi por conta daquilo, mas na verdade, depois que eu virei psicólogo, eu fui entender tudo o que acontecia, foi um burnout muito alto. Exatamente. Tá? E aí, se eu soubesse disso e fosse diagnosticado corretamente, o que é muito importante, né, a questão do diagnóstico, eu teria tido uma compreensão melhor de tudo isso. E aí, depois de muitos anos que eu fui começar a estabilizar minha vida, que demorou, teve um ano que eu tirei 5 férias no ano. Sim. Cara, minha vida resetou positivamente, entendeu? E aí as coisas foram mudando. Aí, né, eu passei a entender e todo mundo que eu vejo, e aí, meu, tô estressado, faz quanto tempo? Eu pergunto, faz quanto tempo que você tira férias? Né? Férias, sei lá, não lembro nem qual foi o último ano, né? Aí o cara fala, não, mas de vez em quando eu tomo uma cerveja e tal, sabe com os amigos. Eu falei, não, tira férias, cara. É largar, tipo... Dá um tempo pra você mesmo. Largar o celular de verdade, meu, entendeu? Só pegar pra uma emergência, algo assim, entendeu? Mas faz isso por alguns dias mesmo, né? De verdade, se organiza pra isso. Porque se você não se organizar, você tá muito escravo do seu trabalho, cara. Sim. Isso é muito sério. E aí as pessoas, voltando agora para o foco do psicodélico, elas acham que vai usar psicodélico, vai numa cerimônia de ayahuasca e tá tudo certo, e aí passou e aí resolveu. Não é assim que funciona, meu, porque ela vai te cutucar, vai te trazer muita coisa. Pelo contrário, vai trazer muita coisa à tona. Então, eu vejo muita gente falar que depois ficou, né, não que foi negativa a experiência, mas que ficou pensativa em muitos campos. Então, assim, é importante, se você não tiver estrutura, procurar, né, a ter essa estrutura. Se você está no momento da vida tranquilo, ótimo, então é só alegria. Agora, se você estiver buscando resposta, cara, faça terapia, né? Integra isso com terapia, procura um terapeuta que entende da medicina, porque eu vou te falar, antes de ser psicólogo eu já tinha muito mais de 10 anos fazendo terapia e mais o tempo da faculdade, então foi mais de 15 anos fazendo terapia. E eu não conheci nenhum psicólogo que conhecia essas medicinas, pelo contrário. Conheci psicólogo que falou, se você começar a usar isso, eu não posso te atender. Rapaz, depois que eu me formei, eu fiquei pensando, eu falei, quer dizer que se eu fosse um adicto, né? Se eu começasse a usar cocaína, ele ia falar, então não posso te ajudar? Pra você ver. E não era qualquer profissional, não, cara. Não, mas então, existe muito preconceito, né? Sim. Então, dependendo do seu ambiente de trabalho, ou familiar, ou religioso, vai fazer com que você tenha um olhar diferente
para esse tipo de coisa. Cara, até a psiquiatra que eu passava, né? Eu comentei já, acho, né? Que eu tomei mais de 30 remédios. E depois eu parei. E aí, o primeiro ritual de ayahuasca foi quando eu parei e falei, não vou voltar mais. Cara, eu tive crises, né? Eu tive dificuldades. A gente tem, né? Sou um ser humano, entendeu? Eu sofro com muita coisa, com dificuldades do dia a dia. Mas é diferente, né? E aí a própria psiquiatra, ela falou assim, mas é tudo bem pra você voltar? Ela ficou curiosa, sabe? Sim. Ela trabalha no SUS há muitos anos. E aí eu falei, não, tudo bem. Então, a cada 3 meses... Inclusive, esse mês eu tenho que voltar, eu volto lá e aí ela nem lembra o que é ayahuasca. Ela fala, e aquele chá? Eu, mas que chá? Eu tô tomando chá. Aí ela, aquele negócio lá que você ia com os indígenas. Eu falei, tá, ayahuasca. Aí eu falo do cogumelo, lembro ela. Aí eu, tá bem e tal. Então, de um tempo pra cá até reduzi um pouco, né? Por algumas questões pessoais, né? Mas ela fica admirada. Então, eu volto que eu falo pra ela, vamos me observar, né? Pra ver se tá tudo certo, tá? Fazer acompanhamento. E nunca mais, cara, tive nada, tipo, que precisasse receitar remédio. E ela ficou, tipo, ela ficou curiosa, ela passou a estudar bastante coisa a respeito disso por conta de ver, né? Porque, poxa, não é fácil, né? Ver uma pessoa que vivia em crise durante tanto tempo, de repente, voltar à vida normal, assim, sem tomar mais nada. Mas uma coisa que é muito importante também falar é que, assim, muitas vezes eu tenho amigos que pararam de tomar ayahuasca e começaram a tomar remédio antidepressivo. Porque é um momento. Ele entende aquilo. Não, algumas... A gente não pode dizer que nunca é importante. É importante também. Tô falando de mim. Não, né? Vamos deixar claro. Ninguém tem que largar os remédios. Ninguém tem que largar os remédios. Assim, cada pessoa é uma pessoa. É entender que cada ser humano ele é composto de uma maneira diferente. É a mesma coisa. Eu descobri que eu não posso tomar creatina. Porque cristaliza no meu rim, mesmo tomando muita água. Então, cada ser é diferente um do outro. E muitas vezes pode ser que um antidepressivo vá dar. Mas o grande lance é você perceber se aquele também antidepressivo ele está sendo uma muleta na tua vida. E você não está enxergando o verdadeiro problema da tua vida. Sim, mas entendeu? Isso aí eu vou te falar que pode acontecer até com a ayahuasca, com o cogumelo. Exatamente. Né? Tem que tomar cuidado, porque num grupo de estudo que eu tava, né, apareceu um jovem lá, adolescente, falou que tomou por 30 dias seguidos, 1 ou 2 meses. Eu sei que ele já tava semanas com dor de cabeça. Vamos ter consciência, né? Vai falar, mas não faz mal. Poxa... Né? Toma 1 litro de café todo dia e depois me conta o que aconteceu. Exatamente. Eu acho que também tem isso, né, cara? Você tem que ter responsabilidade e perceber que tudo é um peso e medida. Sim. Né, isso não é brincadeira, não é oba-oba. A gente tá falando de coisa séria. A gente tá falando assim descontraidamente, mas de um tema sério. Né? Outra coisa... muitas vezes acontece erro de diagnóstico. Eu, por exemplo, descobri que eu tenho TDAH. E o TDAH, TDAH não causa depressão. Cara, como é que fica a pessoa frustrada de não conseguir executar tarefas? Exatamente. Uma coisa puxa a outra. E eu tava vendo uma influenciadora, né, que eu gosto de acompanhar, não me lembro o nome dela, é bem engraçada. E ela falou que ela também teve um quadro de depressão entre aspas, tratado por anos. Sim. Até que um psiquiatra falou pra ela, vamos testar um Venvance? Cara, ela falou que nunca mais a vida dela voltou a ser... Nunca mais teve crise. Então, quer dizer, ela nunca teve depressão. Ela tinha TDAH. Sim. Então, assim, o diagnóstico é uma coisa muito séria, cara. Uma coisa muito séria. E não é brincadeira também. Tem que levar isso a sério. Porque tem outro amigo também que ele é psicólogo também. Ele tem bipolaridade. Sim. Ele toma medicamento e toma ayahuasca. E a gente estuda junto, que eu parei de frequentar, mas eu continuo com meus grupos de estudo, né? As pessoas mais próximas. E aí ele tava contando isso, né? Então, assim... Porque também depende muito da dose, né? Depende da dose, depende do quadro estar estabilizado, né? Mas tem seus riscos. Aí nem ele tinha conhecimento. Aí eu mostrei para ele, porque por sermos profissionais, eu falei, então puxa aí. Aí ele viu que tem um artigo mesmo. Não tem muito estudo, mas tem. Aí ele falou, poxa, só que assim, a pessoa se conhece, ela é responsável, né? Ela já é bem adulta, já passou da fase que poderia ter surto psicótico, né? Esquizofrênico, né? Vamos dizer assim, uma esquizofrenia desencadear, né? Então, assim, o risco é pequeno, mas ele pode convulsionar, né? Então, assim, essa pessoa, ela precisa sempre de ter um cuidado adicional. Ela não pode simplesmente falar, hoje eu vou chegar em casa e vou fazer esse estudo sozinho. Não pode. Então, ela tem que ter responsabilidade,
né? Sobre isso é uma coisa muito importante. Sim. Né? Saber usar, saber que dose você pode usar, o que você vai fazer com aquilo, se alguém vai te acompanhar. Aí fala, poxa, eu falei para uma vizinha minha, ela queria, aí eu falei, mas você toma atualmente muito clonazepam, que é o Rivotril, né? Sim. Isso corta o efeito, pode potencializar em algum momento, né? Sim. Então você vai ter que desmamar, e para isso o melhor que tem é o canabidiol. Ah, mas quanto custa? Aí eu falei para ela e falei que tinha mais uma consulta. Aí ela, mas é um pouco caro, né? Sei lá, comentou alguma coisa assim. Sim. Eu falei, depende do ponto de vista. O que adianta você pegar um remédio barato que te causa dependência e você já sabe que tá te fazendo mal, e todo mundo sabe que tarja preta não faz bem, né? Então o que é caro? Há anos ela não consegue largar. Sim. Aí eu falei, você vai me dizer que isso é caro? Ter qualidade de vida sem precisar ficar dependente de um remédio é caro? Aí ela... aquela coisa toda, eu falei, eu já te ofereci, mas ela, né? Eu falei, não posso ficar, né? A hora que você quiser, eu te passei os contatos. Agora eu não sei se ela tem que fazer esse passo, né? Ela precisa passar. O canabidiol é uma medicina muito importante para quem tem esse tipo de dependência, né? Principalmente para quem quer dormir, esse tipo de coisa, porque eu tava vendo ela não dorme, Ana, cara. Então, não dorme. A Ana com climatéria, ela começou a ter esse problema de sono, né? Uhum. Que ela não conseguia dormir e tal, tem um monte de problema. E aí ela começou a se tratar com canabidiol e isso daí veio melhorando o sono dela, né? E tem que ter paciência, né? A pessoa acha que é igual Novalgina, que você vai tomar 40, 20 gotas e vai... Não é assim que funciona. Tem uma paciente minha que, de tanto eu falar, né, de algumas situações, assim, de dar exemplo, de ver algumas coisas minhas, acompanhar, né? Aí ela falou que queria ir conhecer a ayahuasca. Aí eu falei, tá bom, só que como é que você tá nos remédios? Sim. Aí ela falou que tava parando, eu falei, olha, não para sozinha e tal. Mas aí ela parou, né? E só que aí eu parei de frequentar a casa, que eu acabei não tendo tempo. Aí ela viajou, então assim, ainda tá na pendência de ela ir, mas ela teve essa consciência, ela fez o caminho certinho, então agora ela já tá no ponto de poder conhecer a medicina, né? E aí eu prometi para ela que eu ia levar e que eu ia acompanhar, né? Então, são coisas diferentes. Eu fazer um trabalho terapêutico ou eu apenas estar ali para a pessoa ter aquela... Por mais que ela confie, né? Quando você tá com alguém assim do seu lado, que nem quando o meu filho entrou, quando eu falei que eu tava... Então, isso tudo já muda, né? A confiança. Então, ela não é a primeira paciente minha que vai num ritual e que eu acompanho, né? Ou poderia até ser um que eu fizesse com alguns amigos, né? E ela tá presente, mas... tem que ter essa responsabilidade. Então, eu não sou psiquiatra, eu sou psicólogo e neuropsicólogo também. Tá? Então, eu conheço o funcionamento da coisa, mas eu não tenho o carimbo, né? Para poder falar faz ou não faz. Mas eu posso saber, de acordo com o que ela tá levando. Eu falei, então beleza, agora dá para ir. E aí, a gente ficou de fazer isso. Então, tem que ter essa responsabilidade. Né? Sim. Porque hoje em dia, né, como o índice de pessoas que estão com problema de tirar a própria vida, né, cara? Hoje é um momento onde tem que ter muita responsabilidade e visão, né, para essas pessoas que estão sofrendo dessa maneira, né? Porque pode ser um caminho assim de livramento para a pessoa. Mas a gente não pode também, tem que ter cuidado, né, quando a gente fala isso, porque a pessoa às vezes ela tá lá no desespero, como eu já tive várias vezes, e às vezes ela pensa, nossa, eu tô vendo isso aqui, ela vai dar um jeito de arrumar uma ayahuasca, um cogumelo com alguém, vai tomar, e acho que não é assim, gente. Vai sofrer. Não, vai sofrer. Né? Não é assim, tem que estar acompanhado, é um processo. Você quer sair, dá para sair, mas tem que estar acompanhado, não é? Não, tem que ir numa casa séria, tem que procurar pessoas que tenham... Um terapeuta que tenha, que nem eu falei, né? Conhecimento da medicina, que nem eu disse, eu passei por vários e nunca consegui falar sobre isso. O melhor que eu pude foi alguém me ouvir com atenção e curiosidade, porque ele também não entendia. Eu estava na época de transição, quando eu comecei a tomar de remédio, eu tinha saído de uma overdose de remédio, uns meses antes de voltar a tomar ayahuasca. E aí eu fui tomar e o cara viu, né, que tipo, meu, o que aconteceu? Eu falei, cara, tinha mais de 200 comprimidos de clonazepam em casa. Dava cria, porque eu pegava e ia guardando num canto no outro. Eu não parava de achar. Eu falei, esse negócio aqui tá dando cria, não é possível, cara, tá me testando. Fora os outros remédios que eu tinha, né? Então, é sobre isso, né? Eu acho que medicina é saúde, mas medicina bem utilizada. É a dose, é o momento, é tudo isso, é o momento, né? É uma soma de vários fatores que vai fazer com que aquilo seja benéfico ou não. Então, por isso que é muito importante essa responsabilidade que tem que ter na hora de ir em alguma casa ou, se não for em alguma casa, comprar um cogumelo e utilizar em casa, né?
Então tem que ter essa responsabilidade para não ter nada negativo ocorrendo, né? Cara, e tem uma coisa curiosa, que às vezes o pessoal vê no meu Instagram ou vê eu comentar em algum outro perfil, vem me chamar no direct, né, e perguntar. Eu converso, na boa. Só que aí o cara do nada aparece, tipo, eu comprei umas gramas aqui, quanto eu tomo? Eu falo, não, calma aí. Primeiro que você tá querendo me dar uma responsabilidade que não é minha, né? Exatamente. Então você pergunta para quem você comprou. Porque se der ruim, vai falar o Kleber, ele é psicólogo e foi ele que me aconselhou e me deu a dose. Não funciona desse jeito, né? Meu paciente eu trato com uma responsabilidade e de terapeuta. Sim. Eu sou psicólogo, eu tenho todo o conhecimento, ele não vai sair de mim. Sim. Mas o CRP, ele permite em alguns casos substâncias diferenciadas, sim, mas são casos específicos que a gente já está acompanhando, tem um histórico, então sim, não funciona assim, né? Então não vamos misturar, né? Vamos simplificar, não vamos complicar a coisa, né? Então é sobre isso. Dose, precisa de anamnese, tem um psiquiatra aí, bem conhecido no meio, Wilson Gonzaga, né? Aquele barbudo lá. Sim. Que começa assim, é muito engraçado ele. E ele fala muito sobre isso, né? Ele fala que já ajudou muita gente com isso, perdeu o paciente, ganhou amigos. Sim. Mas quando perguntam para ele aonde comprar, ele usa até uma brincadeira, ele fala TVN, te vira negão, né? Te vira negão. É sua responsabilidade. Eu só falo o que você precisa. Exatamente. O resto é com você. Então, assim, eu não sei como que é, né, a consulta dele, se ele chega depois a tratar isso, mas muitas pessoas chegam nessa conversa comigo. Você receita? Não, gente, não tem receita. Isso não existe. Não. Né? Não tem receita para ayahuasca, não tem dosinha certa. Não tem. Isso daí é uma coisa muito, muito pessoal, envolve sim, muitas coisas, né? E, assim, não dá para ir arriscando dose alta, né? Isso. Meu recado é: busquem quem tem experiência, seja um terapeuta, um psicólogo, um profissional, uma casa que tenha experiência, porque tem muita casa por aí que está focada, eu não vou dizer nem que é no dinheiro, sim, mas a gente sabe como isso vem crescendo. Sim. E eu acho que aí dá para entender o medo de algumas pessoas no sim, uso, né? Porque é um uso descontrolado. Tem muitas pessoas que abrem casa empolgada, sim, né? Porque sei lá o que acontece, mas abre. E aí não consegue dar o suporte. Aí quando tem um problema sério, tem uma complicação, o que acontece? Suja o nome da medicina. Sim. Vai dizer, olha lá, tomou ayahuasca, olha lá, foi cogumelo. Então sim, isso é desagradável, né? Então em casas responsáveis acontece problemas, sim, com certeza. Mas saber lidar com eles, aí é outra conversa. Exatamente. Né? Então servir é fácil. Aí limpar os pratos, cuidar. Aí que é o BO. Aí que é o BO. Então é isso aí, Clebão. Gratidão aí, já a segunda vez que você está aí falando sobre essas suas experiências. Cumpri minha promessa, hein? Daqui a um tempo, quem sabe mais um. Com certeza, porque no tempo a gente vai evoluindo, vai tendo mais aprendizado, né? Quem sabe daqui para frente as coisas podem mudar, as leis podem mudar e daqui a um tempo você, como psicólogo, pode fazer terapia, assim, sim, com psicodélicos para certos tipos de casos. Tem pós, né? Eu não lembro se eu falei aqui, se saiu, né? Porque também teve aquele momento. Mas corte. Tem algumas pós aí de psicodélicas que estão lutando para isso, né? Mas nada que tecnicamente dê a total licença para fazer abertamente de qualquer forma. Então, mas estão estudando, assim, estão certificando a questão, né? É que eu acho que tem farmácia no meio, né? E quando tem laboratório, né, farmacêutica, aí o negócio anda diferente, né? Mas vamos ver, né? A medicina tá aí. Sim. E talvez isso seja até um medo para eles, né? Assim como a cannabis, é uma planta que você consegue acessar. Exatamente. Não precisa de muita química para fazer. Então, gratidão pelo teu tempo. Eu tô aqui na tua casa. Gratidão pelo convite de vir aqui. Que é isso. Né? E eu acho que vai ajudar muito esclarecer, né, a mente de muitas pessoas aí que tá tentando encontrar um caminho para expandir a consciência, né? E se você teve uma experiência de expansão de consciência e queira compartilhar, entre em contato comigo pelo Instagram, Relata Ayahuasca, deixa uma mensagem que eu entro em contato com você. E gratidão a todos, gratidão a você. Gratidão. E quiser seguir lá, @Cle, com K, KLE, .psico de psicólogo. Beleza. Gratidão a todos. Tchau. Tchau, tchau.